Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Virgem Maria passe à frente desse momento, de tudo que será falado, dos corações que escutam e participam desse momento. Que a Virgem Maria possa nos guardar, nos dar a sabedoria necessária, o entendimento necessário, para que a gente compreenda tudo aquilo que Deus quer nos comunicar nesse tempo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós e ensinai-nos a amar. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na medida em que vocês forem entrando, avisem se vocês estão ouvindo bem, se o som tá bom, se tá dando para compreender, que a gente vai se ajudando, né, a bem viver esse santo retiro, essa santa inspiração. Bom, o nosso tema agora dessa terceira pregação é: o reino de Deus está dentro de nós. Como eu fui avisando aqueles que já haviam entrado, né, e aqueles que estão nos nossos grupos fechados do WhatsApp, o tema dessa pregação está em um versículo no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 20. Nós não vamos ler tudo, porque esse capítulo, essa história, vai do 20 até ao 37. Então, já será uma próxima tarefa de casa. Você vai meditar a respeito dessa passagem. Mas algo eu quero te dizer. Deus, né, quer nos dizer algo através de mim. No versículo 21 diz assim, lá no finalzinho dele: pois o reino de Deus já está no meio de vós, né? Se nós estivéssemos juntos no retiro físico, você com certeza nesse momento viraria para o lado e falaria para o seu irmão: pois o reino de Deus já está no meio de nós, de vós, né? Mas o que isso quer dizer? Às vezes, né, a gente lê tudo aquilo que Deus nos fala no Evangelho, a gente até tenta meditar, mas a gente não compreende aquilo que Deus quer nos falar, né? Mas nesse momento, você precisa entender, o reino de Deus está dentro de nós. E é o próprio Jesus quem diz: o reino de Deus já está no meio de vós. Naquele momento, contextualizando, né, um fariseu, novamente, eu estava até pensando, o que será que Deus quer nos falar? Porque em todas as pregações até agora foi dito a respeito dos fariseus, dessa falta de humildade, né? E ele, mais uma vez, fala com Jesus como que testando ele, né? Perguntando quando viria o reino de Deus. E Jesus não responde diretamente quando viria o reino de Deus. Ele diz: o reino de Deus já está no meio de vós. Mas nós precisamos ter fé. Como naquele momento era necessário fé, hoje ainda é necessário fé para entender esse versículo. Por quê? Essa vida com Deus, esse anúncio que nós missionários estamos trazendo até vocês, não é algo surreal, não é algo assim de autoconvencimento, sabe? Aquelas teorias assim de que eu vou acordar todo dia, vou até a frente do espelho e vou falar: o reino de Deus já está no meio de vós. Não! Ou então vou tentar me convencer de que isso é real. Não! A fé não é isso. O reino de Deus é vivo. O reino de Deus se encarnou em Jesus há pouco tempo, né? Na quarta-feira nós celebramos isso, que o verbo, ele se encarnou. Então o reino de Deus é o próprio Jesus. E Jesus, nessa figura externa, né, quer nos contar algo maravilhoso nessa tarde, de que não apenas o reino de Deus já está no meio de vós, mas ele está dentro de nós.
Percebe que esse jogo de palavras traz uma realidade muito rica, que a nossa igreja, né, vive, prega, que muitos de nós desconhecemos. Mas, glória a Deus, né? Hoje é o tempo de conhecer. Hoje é o tempo de viver a graça de Deus. E, meu irmão, muitos de nós, né, estamos extremamente preocupados com a realidade de hoje em dia, com toda essa questão, né, da doença, desse coronavírus, todo esse isolamento social, e a gente tem se esquecido de Deus. A gente tem se esquecido de que o reino dele já está no nosso meio. E todas as promessas que englobam, né, o reino dele já está no nosso meio. Então vamos lá. A boa notícia que eu quero te contar também é que o tempo inteiro Deus tem falado conosco. Agora, algumas pessoas, né, que tinham o bom hábito de ir à missa todos os dias, não estão podendo mais. Só que a liturgia parou? Não. A liturgia diária continua lá. A cada dia, a igreja toda, do mundo inteiro, tem uma mensagem para ouvir de Deus. E por quê que nós paramos de ouvir essa mensagem, que nós paramos de ler com tanta facilidade, com tantos aplicativos, né, com tantos meios de nos encontrar com a palavra de Deus? Por que nós paramos de acompanhar a liturgia? Por que nós permitimos que a gente se afundasse em todas essas preocupações, com essas ocupações excessivas, com essa ansiedade por causa dessa doença? A gente esqueceu quem Deus é? A gente esqueceu que Deus é maior do que isso tudo? A gente se esqueceu de que Ele continua falando conosco? Nós não podemos, se de fato é um princípio para nós, essa vida de oração, essa vida de missa diária, essa vida de liturgia diária, de escuta de Deus, de intimidade com Deus, nós não temos o direito de nos permitir não acompanhar a liturgia. Porque se você for passar dia a dia, naqueles dias que o desespero estava extremo, né? E os melancólicos, principalmente, sofrendo em demasia, porque é difícil para nós, eu também sou, confiar em Deus, né? E aí sofrendo em demasia, porque não estava ouvindo a voz de Deus, mas se você for voltar lá, Deus está deixando claro tudo que Ele está vivendo conosco nesse tempo. Hoje mesmo Ele falou conosco, né? Do coração atribulado Ele está perto. Então, se você se sente assim nesse tempo, por causa da sua família, por você mesmo, por tudo que pode te acontecer, por tudo que você pode viver nesse momento, né, de pandemia, Deus te fala hoje, no salmo dele, do coração atribulado, eu estou perto. Não é a Isabela, né? Eu nem me apresentei no começo, mas isso nem é muito importante, no final vai dar certo. Mas é Jesus, esse aqui, né? Esse aqui da cruz, que te fala. É individual, é pra você. Se existisse só você aqui no mundo, Jesus morreria por você, falaria com você, porque o amor dele é individual, a salvação é individual. E hoje ele fala, do coração atribulado, eu estou perto. Deus não nos abandonou. Deus não nos abandonou. Mas neste tempo de pandemia, né, de tantas mortes, talvez até algum familiar seu está passando por isso. Quantas pessoas doentes, porque apesar, né, desse novo vírus, dessa nova doença, as outras doenças continuam acontecendo no nosso meio, né? Outros problemas, outras dificuldades continuam acontecendo no nosso meio e talvez de alguma forma isso te atingiu. E você se esqueceu de que tem um Deus que está falando com você diariamente, né? Mas hoje Ele te diz, do coração atribulado, eu estou perto. E Deus tem um propósito específico para tudo. Nós precisamos aprender a confiar na divina providência. A divina providência não só nos dá aquilo que nós queremos, né? Os nossos desejos, tudo aquilo que a gente vai fervorosamente pedir para Deus. Não, ela nos dá o necessário. Ela providencia exatamente o que nós precisamos viver. E nunca, em nenhum tempo, a nossa igreja santa, que tem e segue a verdade que é Jesus, nos disse que nós não sofreríamos aqui, né? Ué, que loucura se a gente acreditasse nisso, porque a gente acredita nesse Jesus aqui.
e a maneira como ele viveu e tudo que ele padeceu aqui, Deus Pai nunca poupou ele do sofrimento. O propósito dele envolvia o sofrer, né? Então, por que a gente tem medo? Inclusive, eu não sei quantos acompanharam, né, a bênção, esse momento específico que o Papa fez, né, para nós, agora às 14 horas. Mas ele também na leitura daquele evangelho, na homilia do Papa, quantos questionamentos de Jesus, né, para nós. Por que ainda sois tão fracos na fé? Não tendes fé ainda? Né? Como a gente não consegue ver? Claro, nós somos fracos, somos miseráveis, e é exatamente por isso que Deus nos ama, pelas nossas misérias. E só é necessária a misericórdia se houver a miséria. Então, né, nós precisamos ouvir essa mensagem e acolher, entendendo de que Deus tem um propósito para mim. Qual é o propósito que Deus tem para você nesse tempo? Pode ser, né, que a gente fique sem missa por 3 meses. Né? Não só no domingo, não só diariamente, né, para quem é de missa diária, mas também no domingo. Pode ser que a gente viva isso. Pode ser que a gente fique sem os sacramentos por muito tempo. Pode ser que a gente tenha que ficar somente em casa por muito tempo. E qual é o propósito de Deus nisso? Qual o propósito de Deus? É Quaresma ainda. O propósito de Deus, principalmente. É claro que Deus vai falar com cada um de maneira individual. Mas agora Deus nos chama à conversão. Convertei-vos. Crede no Evangelho. Convertei-vos. E conversão é só assim, para quem estava nas drogas e completamente imerso numa vida de pecado? Não, a conversão é para mim, é para você, é para esse que nem conhece nada do reino de Deus. São para os que conhecem muito, a conversão é diária. A nossa vida, ela é um progresso espiritual, é uma caminhada espiritual. Então ninguém está pronto, não. Ou só se tiver algum santo me ouvindo, né? Então esse já poderia morrer e ir para o céu. Mas até o céu nós temos uma caminhada. E essa caminhada envolve um progresso. E não se enganem. Eu acredito que é Santo Agostinho que fala isso. Quem não progride, regride. Um santo diz isso. E se você não estiver progredindo na sua vida espiritual, ou você está regredindo, parado, você não está. A nossa vida espiritual não é a mesma. A gente não pode ceder a essa tentação que é demoníaca mesmo, de acreditar, nossa, eu tive uma experiência muito forte com Deus, como o amor de Deus me tocou, amém, não vamos dizer aleluia porque é Quaresma, e tô pronto, agora eu nunca mais vou pecar. Não, peraí, isso foi só o começo. Nós ainda estamos caminhando, então esse tempo é propício. Não importa o que a gente tenha que passar, porque é nada perto da cruz, perto da morte de cruz que Jesus deu a nós, fez por nós. Entende? É nada, nada. Qualquer sacrifício que a gente tem que viver agora é nada. Mas o maravilhoso é de que a gente pode oferecer para Deus, né? E imitá-lo. Então, a primeira mensagem que eu queria te passar é essa. Deus tem um propósito para esse tempo. Ele nos convida à conversão. E nos convidando à conversão, Ele também nos chama a um tempo de recolhimento, de oração. Né? Todos os nossos irmãos até agora, além dos terços que nós temos rezado, né, da via sacra, nas pregações, isso tem sido falado, desse tempo necessário de oração. É o convite de Deus para nós não podemos ter dúvidas disso, né? Preste atenção, tudo isso que nós estamos pregando, né, não pode ser por legalismo, não é por fé, não é por moralismo, não são aquelas pessoas que a gente vê até mesmo nos filmes, e hoje em dia está acontecendo, vocês que têm rede social sabem disso, né? A gente não está aqui anunciando o fim do mundo, não, a gente está te convidando. Ei, Deus, Jesus disse, o reino de Deus já está no meio de vós. Além disso, Ele se encarnou e Ele tem outra mensagem, já está em nós. Como nós vamos descobrir esse reino de Deus em nós? Pela oração, agradecendo mesmo a Divina Providência por toda a nossa realidade que colabora para esse tempo de recolhimento, de interiorização, né?
Na nossa conversão, meus irmãos, nós vamos ser sinceros com Deus. Nesse tempo de conversão, né? E de muita oração, nós vamos ser sinceros com Deus. Né? A verdade liberta. Não é isso que está no Evangelho que a gente lê? Então nós vamos ser sinceros como? Senhor, vamos supor que essa é a sua realidade, né? Senhor, queria muito pecar. Nossa, imagine que você, sei lá, vamos imaginar que tem muitos jovens me ouvindo, né? Mas a gente sabe que a castidade não é uma dificuldade só da juventude, é geral e é a maior dificuldade, e é onde o demônio mais tenta, porque é assim que ele quer destruir os jovens, destruir as famílias. Então imagine só, né? Essa coisa é bem rara, que é a castidade, um desejo de pecar contra a castidade. Você vai chegar em Deus, em Jesus, e falar: Jesus, na sua oração, eu estou escutando tudo isso, está mexendo comigo, e eu quero te apresentar, Senhor, porque minha vontade não é de ficar aqui rezando, não. Minha vontade não é de ficar aqui acompanhando esse retiro online, não. Da onde esse povo inventou isso? Retiro online? Minha vontade mesmo era de ficar aqui nessa quarentena, curtindo uma preguiça, vivendo do pecado, Senhor. Minha vontade mesmo era de assistir todos esses filmes que vão me induzir ao pecado contra a castidade. Minha vontade mesmo era de, com a minha namorada, com a minha noiva, meu namorado, meu noivo, de pecar contra a castidade, aproveitar que a gente está fazendo nada e me entregar, Senhor. Essa é a minha miséria. E eu preciso de Ti, porque se o Senhor não me der a Sua graça, eu vou afundar, eu vou pecar. De repente você tem uma vida regressa, né? Você pode admitir para Deus: Senhor, eu vou pecar, e é 10 vezes pior do que eu já tinha feito antes, né? Ou de repente você viveu uma vida pura até agora, mas você pode dizer para Deus: Senhor, eu tô com vontade de abandonar isso tudo. Seja sincero, porque essas são as suas misérias. De repente a sua miséria é a ira. Senhor, mas que raiva que eu tenho desse irmão que me pergunta a mesma coisa o tempo inteiro. Ou desse filho, desse marido preguiçoso que não faz as coisas que eu tô vendo que tem que fazer. Ou dessa irmã que fica me importunando, Senhor. Ou então de repente você, né, já vive uma vida consagrada de comunidade, uma vida fraterna, e você tá para explodir. Você vai, claro, reprime isso no momento, mas na sua oração, é isso que eu tô falando, você vai admitir tudo isso para Jesus. Porque, meu irmão, essa é a sua miséria. As minhas misérias, eu sei quais são. E é no momento em que a gente admite para Jesus, para esse Jesus que é a própria misericórdia, que Ele age em nós. E é por causa dessas misérias que Ele te ama. Entende? Não é uma pregação, né, pra gente achar que tá tudo bem e eu vou relativizar tudo e agora eu posso pecar à vontade porque Deus me ama é por causa da minha miséria. Não, pelo amor de Deus, não entenda errado. E se você estiver fazendo esforço para isso, é porque no fundo você é o que está precisando de conversão urgente. Não distorça o Evangelho. O Evangelho, a misericórdia de Jesus não é sobre liberdade para pecar. É sobre confiança para voltar. É sobre confiança de que é por meio dele que a gente vive a nossa salvação. É por meio dele que a gente vai chegar ao céu. Entende? Quando ele diz, né, que o reino de Deus está dentro de mim, é um convite maior para você perceber nesse caminho de conversão, nesse caminho de oração, de reconhecimento das suas misérias, de confiança nele, de que algo precioso está dentro de você. Amém? Tem algumas coisas que eu preciso te dizer também, antes de chegar ao mais importante, porque isso é só uma introdução. Sim, só uma introdução. Para você ver como até a migalha de Deus já consola o nosso coração e já nos aponta o caminho do céu, o caminho da santidade. A gente vai romper com duas mentalidades que são falsas, são também demoníacas, né? Porque não é Jesus que nos ensina isso. E de hoje em diante, meu irmão, se você se deparar com esse pensamento, no mesmo momento você fala misericórdia,
Virgem Maria, me socorre. Que são? Quando a gente diz, né? O reino de Deus está dentro de nós, o reino de Deus está em mim. Então quer dizer que o templo não é importante, né? Quer dizer que ir para a igreja, quem precisa ir para a igreja, eu rezo aqui sozinho. Pelo amor de Deus, misericórdia, não seja burro. Desculpa dizer, mas não caia nessa burrice, porque o reino de Deus está dentro de nós, mas o próprio Jesus instituiu a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, santa, única, para que você desfrute de tudo aquilo que ela pode te oferecer, entende? Agora é um tempo diferente o que nós estamos vivendo, né? Nesse tempo de isolamento, que com a graça de Deus no tempo certo vai acabar e nós poderemos voltar a desfrutar. Mas ainda assim a gente tem acesso à Igreja Católica. Quanto às missas online sendo transmitidas, né? Para quem é de Goiânia, o Santuário Sagrada Família está tendo missa de 2 em 2 horas a partir de 6 horas da manhã. Todas transmitidas. Nós podemos participar. Sentar aqui na sua sala, na sua casa e levantar na hora de levantar, rezar na hora de rezar, ajoelhar na hora de ajoelhar, entende? E viver a Santa Missa mesmo que na sua igreja doméstica, mesmo que de longe, mesmo que não comungando fisicamente, mas espiritualmente. E é a Igreja Católica que pode nos dar isso. Então, não caia nessa cilada. Eu não preciso do templo, eu sou autossuficiente. Foi Jesus que disse aqui, o reino de Deus já está no meio de vós. Não caia nisso. Se essa tentação voltar a te acontecer, se o demônio te sugerir isso, você vai renunciar, pedir socorro para a Virgem Maria, certo? E não vai se deixar levar por esse pensamento, meu irmão. Não vai acreditar nisso, porque não é isso que o Senhor está nos dizendo. Ele não está tirando, né, a validade da nossa Santa Igreja Católica, certo? E a outra coisa, é uma mentalidade bem assim, protestante, né? De que agora eu posso descansar em Deus. Não tem que fazer nada, é só desfrutar. Coloca aqui o seu colo no coração de Jesus, no Sagrado Coração de Jesus e acabou. Não, meu irmão. Não, a gente vai lutar. Mais do que nunca, a gente vai se esforçar, tá? A gente vai se esforçar. Vai fazer uma ascese, um sacrifício por amor a Deus, querendo corresponder a esse amor de Deus, entende? Bom, isso foi uma introdução. Agora eu quero te contar que... Vocês estão entendendo? Me avisem aí se tá tudo certo, se vocês ainda estão comigo, enquanto eu bebo água. Tudo certo, gente? Estão comigo? O que eu quero te contar agora é de que nós temos um organismo espiritual, certo? Todos nós temos um organismo espiritual. E pra gente entender esse organismo espiritual, o primeiro passo é entender a finalidade que nós temos. Qual a finalidade do homem? Não homem, mulher, mas a finalidade do ser humano. Para que Deus nos criou? Para que nós existimos? Qual que é a finalidade do ser humano? A nossa finalidade, acredite, é a felicidade. Deus nos criou para felicidade. Para felicidade. E o que é a felicidade? É a santidade. Claro, Deus nos chama a essa vocação primeira de ser santo. Essa vocação é só para Santa Terezinha, tá tão grande que não tá nem cabendo na tela, né? Mas essa vocação é só para Santa Terezinha? Vocês acham que é só Santa Terezinha e Santa Teresona, né? Que é de quem eu vou falar muito agora? Não, é só para quem já virou santa? A gente que sobrou aqui não vai ser santo? Não, meu irmão. A vocação, a santidade é para todos nós. Você acha que Jesus mente? Quando ele falou aqui no Evangelho, né? Sede santo como o vosso Pai é santo. Você acha que ele mente? Você acha que ele vai
falar essa palavra aqui, né, pra você ser santo, só pra você sofrer sem nenhum propósito? Você acha, né, em João 15, quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, que ele tá dizendo aquilo, né, só pra você entender, eu sou nada mesmo. Não, claro que não. Ele tá dizendo aquilo pra falar pra você que tudo aquilo que ele te chama a viver é possível nele, é possível pela fé, pelo exercício da fé, pelo ato de fé, né? Mais cedo o Vinícius falava sobre o ato de fé. Ontem o Daniel falava sobre a necessidade da oração. Então Deus está nos dizendo a todo tempo no Evangelho, por meio da palavra, por meio dos missionários, dos padres, da missa, da liturgia diária: sede santo, e sem mim nada podeis fazer. Ou seja, com ele a gente vai poder cumprir com a nossa vocação, dependendo dele. Lembra que eu fui te ensinando como rezar, a confiar as suas misérias, a ir entregando na sua oração, admitindo o seu pecado, a sua fraqueza para Deus e confiar nele? Lembra? Isso é ato de fé. Isso é entender de que Jesus pode fazer tudo por nós. Tudo. Ele pode e ele vai nos dar a graça de viver a santidade, de viver cada passo, né, conforme a sua vontade. Entende? Gente, percebe que tudo isso que a gente está dizendo e pregando para vocês é muito diferente de tudo que a gente tem ouvido. Dessa mentalidade de descanso em Deus, né? Claro, existe esse descanso nele, mas é diferente de não fazer nada. Nós precisamos ter fé. E nesse começo de caminhada, a gente precisa sim viver uma ascese. O que é a ascese? É um esforço de corresponder a esse amor de Deus. É um esforço de viver a santidade. Porque eu não sei vocês, mas eu, de vez em quando, me dá uma preguiça de rezar. De vez em quando, me vem uma dificuldade de entender que eu preciso estar lá, né, na missa diária, porque eu que preciso de Deus, não ele que precisa de mim lá na missa, né? Eu, pelo menos, de vez em quando eu tenho essas dificuldades, de vez em quando eu tenho um desejo, né, de ficar aqui vendo um filme, ou então ficar aqui vendo 1 milhão de lives, né, que não são sobre retiro online, porque é a primeira vez que eu vejo isso. Eu tenho essas dificuldades de vez em quando, gente, me vem uma falta de paciência. Eu reconheço em mim que eu não estou pronta. Eu não sei em você, mas eu acredito que com você é a mesma coisa, né? Nós somos do mesmo barro, do mesmo pó. Então, nós precisamos sim desse esforço para ordenar as paixões. O que são as paixões? Os movimentos, né, que existem em nós. Vou falar sobre isso. E nós precisamos, né, até a gente chegar a uma vida virtuosa, de completas virtudes, né, existe um esforço, uma educação do corpo, né, da alma. Então, entendam, é necessário sim esse esforço. E tudo que eu vou dizer agora algo, né, que Santa Teresa deixou, Santa Teresa d'Ávila deixou nos seus escritos. Santa Teresinha, né, que está sendo a padroeira desse nosso santo retiro, é uma frase dela que é o tema desse nosso retiro. Ela entendeu perfeitamente tudo que Santa Teresa quis dizer e viveu, e é santa, né? Tudo isso Santa Teresa nos escreveu. Por que que a gente não ouve mais nada sobre Santa Teresa d'Ávila? Por que que tantos odeiam Santa Teresa d'Ávila? Meus irmãos e minhas irmãs, porque ela nos convida à vida sobrenatural, não para no natural, entende? Não para no natural. Então, nesse convite à vida sobrenatural, o demônio principalmente não quer que a gente viva uma vida sobrenatural. O demônio não quer que a gente chegue à mística. Eu não sei se todo mundo sabe o que é isso, né? Mas você voltou? Parece que parou um pouco. Me avisem se vocês estão acompanhando.
Voltou, pessoal? Vocês estão aí? Aqui apareceu que travou. Voltou, né? Gente, no final eu não tô conseguindo, da maneira que a câmera está posicionada, acompanhar os comentários. Parece que tem algumas dúvidas aí, mas no final eu posso voltar e ler novamente e tirar essas dúvidas, tá bom? Ou então os meus irmãos da fraternidade que estão acompanhando podem se sentir à vontade para responder os meninos aí nos comentários, certo? Então, provavelmente Sara, Isabela, Vinícius, Renatinho, se vocês souberem, né, o Gabriel, e enfim, todo mundo da fraternidade pode ir respondendo. Mas caso não dê tempo também, porque todo mundo tá rezando, intercedendo por vocês, fiquem tranquilos. No final eu vou ver as dúvidas, certo? Também, se vocês preferirem, anotem as dúvidas e aí eu vou avisar, falar assim, gente, agora eu vou tirar as dúvidas. Enfim, alguma maneira a gente vai pensar, ninguém vai ficar com dúvida, certo? Aí a gente avisa, mas fiquem tranquilos. Então, voltando, por que ninguém mais, né, tá falando, falei, talvez você já ouviu dizer de vida mística, né? Já ouviu que Santa Teresa, ela entrava em êxtase, né? E de santos que, como é que fala? Tô com uma palavra errada na cabeça. Levitavam, né? De santos que levitavam. E outra coisa, quando a gente ouve essas histórias dos santos, a gente acha que é brincadeira, a gente acha que é filme de ficção, uma história, alguém que imaginou. Não, isso é real, aconteceu. E por que a gente não ouve mais dizer disso? O demônio sabe que a gente pode chegar às mais elevadas moradas já aqui na Terra. E ele não quer que a gente viva isso. Então, por muito tempo, gente, o demônio conseguiu encontrar uma forma para que a gente não escutasse mais sobre Santa Teresa, para que a gente não escutasse mais sobre tudo isso que está sendo ensinado. Eu já imaginava também que de alguma maneira a gente teria dificuldades até mesmo aqui, de conexão, já estava até esperando isso, porque o demônio não quer que você saiba disso, não quer que você conheça o que Santa Teresa d'Ávila diz, não quer que você conheça essa espiritualidade de São João da Cruz, essa espiritualidade teresiana, a espiritualidade carmelita, não quer que você tenha fé. No fundo, o que o demônio quer fazer conosco é que a gente peque contra a fé, que a gente não saiba dessas coisas, que a gente não viva a santidade, entende? É por isso que a gente não tem mais ouvido falar de Santa Teresa, de tudo isso que a gente está falando agora, de santidade. Mas essa vida sobrenatural, ela existe, ela é real, a vida mística existe e você deve desejá-la, não por vaidade, pra falar, estou agora levitando, não, tô agora, né, num momento assim de, tô vendo Deus, tô tendo esse tipo de... Não, gente, pelo amor de Deus, até porque quem chega nesse grau aí já passou já alcançou muito da humildade, né? E tá o tempo inteiro desconfiando de si. A gente vai desejar a vida mística não por vaidade, mas porque é o desejo de Deus para nós. A santidade é o desejo de Deus para nós. Então, o nosso primeiro ato de fé e essa confiança é de que Deus tem e quer a santidade para mim, para você. Deus quer que a gente seja santo. Deus não quer que a gente viva uma vida medíocre. A santidade é para todos nós. Para todos. É um chamado universal. Tá no nosso catecismo, gente. Não estou inventando isso, não. É isso que Deus quer para nós. Olha que maravilha. Ser santo como Deus é santo. Ser santo, gente. O céu, Deus tem o céu para nós. E é só sendo santo que a gente vai chegar no céu. Entende? Às vezes a gente acha que é tão difícil, que é impossível chegar ao céu, porque no fundo a gente não confia em Deus. A gente não confia nele. A gente confia nas nossas próprias forças e a gente quer chegar no céu por nós mesmos. E não é isso. Entende? A gente vai chegar no céu porque a gente vai ter fé, confiança, esperança nele, na graça dele. A gente vai depender da graça de Deus para ser santo. Então vamos lá, você já está entendendo desse organismo espiritual. E você está entendendo que a sua finalidade é a felicidade, ou seja, a santidade.
Para isso, eu queria que você imaginasse agora um castelo. Talvez para as mulherzinhas, né? Vai ser mais fácil imaginar. Só um minuto. Eu achei que vocês estavam reclamando do som. Eu quero pedir para os meus irmãos da fraternidade que estão nesse momento que se tiver algum problema com som, algo assim, que vocês me avisem pelo WhatsApp, porque assim eu consigo ver aqui, mas os comentários não, tá bom? E vamos lá. Eu gostaria agora que as mulheres, né, vão ter mais facilidade, mas que todos imaginem agora que vocês estão diante de um castelo. É uma paisagem, certo? E lá você pode se imaginar, né? Se você tem a oportunidade agora, feche os seus olhos, né? E vai realmente vivendo esse momento com a verdade, com a inteireza do seu ser. E imagine nessa visualização que eu tô te pedindo, né? Um bosque, um jardim tão bonito, tudo muito verde, tudo muito calmo. Dá pra ouvir os passarinhos, né? Não sei se tá dando pra escutar também aqui eles cantando. Imagine um riozinho, uma ponte e bem de longe um castelo, mas é um castelo muito bonito, muito bonito. Você olha pra ele e você fica admirado com o quanto ele é grande, com o quanto cada detalhe te lembra algo tão perfeito, sublime. E você vê os peixinhos você vai se aproximando e vê os peixinhos nesse riozinho, né? Você vai vendo detalhes assim de ouro mesmo nesse castelo. Você vai vendo um monte de borboleta, flores, rosas, né? Que cheiro agradável. Esse castelo é muito bonito, muito bonito. Meu irmão, esse castelo está dentro de nós. Esse castelo interior está aqui, no nosso coração. Era isso que Jesus vinha nos dizendo desde o momento em que eu comecei a falar, entende? Mas olha só, o castelo é muito bonito por fora. Muito, muito bonito, é atraente, a gente quer estar lá, a gente quer descobrir o que tem lá dentro, no meio desses detalhes, né, até de ouro, sei lá, das pedras mais bonitas que existem, da madeira, da construção desse castelo forte que ele existe. A gente tem vontade, né, de adentrar, mas se a gente ficar pensando, não vou entrar, já é tão bonito aqui, a gente vai perder a oportunidade de conhecer a riqueza que é lá dentro. Porque se por fora você já conseguiu imaginar bonito assim, por dentro, meu irmão, eu quero te contar que ele tem moradas, ele tem 7 moradas. E dentro dessas moradas existem vários cômodos em cada uma delas, certo? Quem tá fora do castelo é quem está... Gente, isso é verdade que eu tô falando, tá? Não é só a imaginação, não. É uma obra, né, de Santa Teresa d'Ávila, é a doutrina da nossa igreja. O reino de Deus que está dentro de nós é esse castelo interior, que tem 7 moradas. Dentro de cada morada, vários cômodos. Por quê? Porque a gente vai adentrar, né, as moradas e viver uma experiência, uma fase de cada vez com Deus. Quem é que está fora do castelo? Quem está em pecado mortal. Eu acredito que a maioria saiba o que é pecado mortal, mas nós precisamos pensar naqueles que ainda não conhecem isso, né? O que é o pecado mortal? É aquele pecado que eu tenho, né? Conhecimento, consciência de que é pecado, provavelmente dentro dos 10 mandamentos, né? Provavelmente dentro dos 10 mandamentos, que eu tenho consciência que ainda assim, na hora que eu vou pecar,
eu sei que aquilo é pecado, me vem a advertência e ainda assim tem o meu consentimento. Isso é pecado mortal. Por exemplo, pecado contra a castidade, o adultério, matar alguém, né? Então, se eu tô em pecado mortal e não me arrependi, não me confessei, eu tô fora do castelo. E quem morre fora do castelo não entra no céu, significa que você foi pro inferno. A morada que você vive aqui na terra, o lugar, né, desse castelo em que você está, é o lugar que você viverá no céu, entende? Então, fora do castelo, fora do céu. Corre para dentro do castelo. Como que você vai fazer isso? Pedindo pro Senhor a graça do arrependimento. Não se iludam, tá? Aquelas pessoas que vocês veem confessando e confessando tão frequentemente, nossa, que piedosas. Não, tudo isso é graça de Deus. Até mesmo confessar e pedir perdão pelos seus pecados é graça de Deus. Então peça para Deus a graça do arrependimento, para que você possa se confessar, que é a maneira como eles nos propõem aqui na terra, e entrar nesse castelo. É claro, gente, eu não estou esquecendo de toda a realidade que a gente está vivendo agora, mas a divina providência há de providenciar esse momento oportuno para a confissão. Entramos no castelo. Bom, o que significa, né, cada morada? Significa uma fase que nós vamos viver. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas dentro dessas moradas estão 3 vias. Via purgativa, iluminativa e unitiva, certo? O que são essas 3 vias? São as fases que a nossa alma e nós vamos vivendo aqui, né? Até o céu. A via purgativa, como o próprio nome já diz, é a via em que a gente realmente purga os nossos pecados. É uma via de purificação. Então é o momento em que eu vou, que o Senhor, por sua graça, vai nos educar, vamos dizer assim. É aquilo que eu ia dizendo. Então, por exemplo, se eu pequei o tempo inteiro com preguiça, é o momento em que Deus vai nos purificar disso, entende? Em cada via, não vai dar para adentrar muito bem nisso, porque assim nós precisaríamos de bastante tempo, mas existe um tipo de oração, né? Um grau de oração. Existem 9 graus. E em cada via, cada morada, um tipo de oração. Mas para os iniciantes, a via é a purgativa, para aqueles que estão começando, até mesmo para alguns que já têm um tempo de caminhada, mas não tinham consciência de tudo isso. De repente é na via purgativa que você está mesmo. Na via purgativa, é esse tempo de purificação, que Deus nos dá essa graça. E... só um minuto. É esse tempo de purificação, né? Que Deus nos dá a graça realmente dessa limpeza, vamos dizer assim, espiritual. É o tempo que a gente vai rezar, e talvez a gente assim não tenha tanto sabor, né? Claro, Deus pode conceder isso a quem Ele quer, uma graça gratuita dele, né? E Ele pode dar uma consolação, né, para nós na medida em que a gente vai rezando. Mas geralmente esse tempo é realmente o tempo de esforço, é tempo de mortificação, de educação do corpo, daquilo que a gente deseja. Porque em tudo isso que eu tô ensinando pra vocês, gente, as folhas estão voando aqui. Todo esse castelo que eu tô contando, esse castelo interior, ele está na nossa alma. E a nossa alma é uma faculdade superior. O que é isso, Isabela? Eu nunca ouvi falar disso. Eu vi até uma pessoa que falou assim, gente, anota o que ela tá falando, é bom mesmo, porque são coisas que não nos contam. E o que são essa faculdade superior e inferior? O que é isso? É a maneira que nós somos constituídos, é o nosso organismo espiritual. Então, faculdade superior é a inteligência e a vontade. O que é inteligência e vontade? A vontade, a nossa inteligência, ela é iluminada pela graça, que comunica à vontade aquilo que é o certo e o errado. Se a vontade está forte, ela faz aquilo que é certo.
Se a minha vontade está toda deturpada, a minha inteligência está cega porque eu estou vivendo uma vida só de pecado, por mais que a minha inteligência seja iluminada pela graça e comunique a minha vontade, eu sou fraco para fazer o que é certo. Então eu sou casada. Eu sei que adultério é pecado, e pecado gravíssimo. E eu tô lá, né, no meio dessa tentação, e eu nem vou entrar em detalhes, porque pra até chegar na hora do ato mesmo, você já pecou um monte de vezes. Mas imagina aí. E aí, a graça, né, o Senhor tá te comunicando, meu filho, isso aqui é pecado, minha filha, você é casada, isso aqui é pecado. Mas eu já tô vivendo tantos pecados, não estou rezando, não estou mortificando, não estou fazendo penitência, não estou fazendo nada disso, que ainda que a minha inteligência consiga perceber isso que a graça comunica e comunique a minha vontade, eu não consigo tomar a decisão correta, que é de não pecar, entende? Mas tem gente que tá imerso, tá tão fora do castelo, imerso em tanto pecado, que nem a inteligência não tá ouvindo mais a graça, entende? Nós também temos faculdades inferiores. Eu não vou poder explicar bastante disso, mas dentro das faculdades inferiores nós temos as paixões, que são 11. Então, dentro das paixões, eu tenho desejo, alegria, aversão, amor, ódio. Então, eu tenho, vamos supor, eu tenho um objeto que eu ame muito, que pode ser meu namorado. Mas eu tô pecando. Imagina que eu tenho um namorado e ele é o objeto do meu amor. Mas imagina também que eu tô completamente desordenada. E aí, esse namorado, que é o objeto do meu amor, e eu tô pecando com ele, aí vem lá alguém, né, e me fala, minha filha, isso é pecado. E não tem mais jeito. Você tem que ficar sozinha. Gente, mas essa paixão desordenada vai subir uma aversão a quem tá me contando que é certo, que eu não opto pelo certo, entende? Então, a via purgativa é para ordenar todas essas paixões, esses movimentos que existem dentro de mim, para que a minha inteligência consiga ser iluminada pela graça e comunicar a minha vontade, a atitude correta e optar pelo que é certo. Tudo bem? Além da via purgativa, tem a via iluminativa, que o nosso propósito é imitar o Cristo e imitar o Cristo para que a gente possa se unir a Ele perfeitamente na via unitiva. Todas essas vias estão dentro das moradas, porque em cada morada a gente está vivendo uma das vias. E em cada morada a gente está passando por uma fase. Eu acho que isso ficou claro, que é um caminho, é um progresso. Entende? Nós temos da primeira à sétima morada. E eu preciso crer que o Senhor quer que um dia eu alcance a sétima morada. Se você ler as obras de Santa Teresa d'Ávila, você vai conhecer a maravilha que é cada uma delas, né? Na primeira e na segunda morada, eu preciso te contar de que eu tô falando já, né, desse esforço, dessa ascese, mas eu também preciso te contar que, meu irmão, existe uma legião. É sério, sempre eu quero reafirmar, porque às vezes a gente acha que o outro tá inventando isso para nos assustar. Não, isso é Santa Teresa. E ela nos diz que existe uma legião de demônios que estão nos tentando para que a gente não viva esse caminho de santidade. Então, muitas vezes eu tô lá, né, na minha busca por Deus e eu acho que eu que sou preguiçosa. Eu sou, assim, claro, você pode ser. Mas existe uma legião de demônios tentando a sua alma para que você viva aquela preguiça. Então, aquilo não é puramente uma fraqueza sua. O demônio é o maior inimigo do ser humano. E a gente não pode ter dó, a gente tem que ter consciência disso e entender que ele quer que a gente vá para o inferno, que a gente perca a salvação. Ele não nos ama, gente, ele não quer o nosso bem, ele não quer a nossa felicidade, por mais tentador e verdadeiro que pareça o discurso dele. É mentira, ele não quer isso para nós. Então, na primeira e na segunda morada, existe essa legião de demônios nos tentando para que a gente viva o pecado e saia fora do castelo. Por quê? Se a gente não viver, não descobrir esse reino de Deus dentro de nós, não descobrir essas moradas, esse castelo interior, a gente vai morrer fora do castelo e não vai para o céu. Bom, só que nós não podemos ceder a essas tentações. É por isso que
Deus vai nos dando meios, né? Só para te fazer sonhar com o resto, né? A terceira morada já é da via iluminativa, a segunda via. Lá nós já temos mais experiências assim, prazerosas, vamos dizer assim. Então, lá a gente já vai tendo um certo gozo, um certo prazer, tanto na oração, em Deus mesmo, entende? E a gente já vai conseguindo imitar ao Cristo, a gente já vai tendo mais virtudes, mais autocontrole, as paixões já estão mais ordenadas, mas ainda não é tudo. E depois é Deus quem vai nos levando à via unitiva, né, nas moradas mais pra frente. É Ele quem vai nos levando. Por quê? Eu já fui te ensinando isso desde o começo. Nas primeiras moradas, você até pode ser puramente pelo seu esforço, né? Mais ou menos. Pode ser pelo seu esforço, mas depois você não vai poder chegar à sétima morada só porque você quer. Não, você vai confiar em Deus. E se Ele quiser te levar no tempo dele, Ele vai te levar. Aí você pode estar confuso, né? Isabela, mas você disse agorinha que Deus quer a sétima morada para nós. Sim, Ele quer e você deve confiar nisso, senão você vai se afundar no seu desespero. Mas é tudo no tempo dele. Ontem eu lembro perfeitamente isso, todos os que pregaram até agora falaram sobre isso, né? Sem a gente combinar, nós nem sabíamos o que o outro pregaria. Mas é porque Deus suscita, é a divina providência que vem ao nosso socorro. E eles falaram, né, a definição de oração no catecismo. A oração é quando eu conformo a minha vontade à vontade de Deus. Ou seja, eu posso, vamos supor, eu tenho sonho, como Santa Zélia, né? Mas vamos supor, eu tenho sonho de ser freira. Agora, quero ser freira agora. E eu falo, Senhor, eu quero ser freira, eu quero ser freira, eu quero ser freira, mas o Senhor não quer isso pra mim. E pode ser que Ele não queira isso pra mim, nem agora, nem nunca. Porque a vocação que Ele tem pra mim é outra. E aí, eu fico lá, brigando com Deus, porque eu quero ser freira. Gente, mas a nossa oração não é pra conformar, né? Não é pra conformar Deus com aquilo que eu quero. Tô aqui no centro da minha vida, planejei tudo. Agora, Deus, o Senhor faz, porque eu já planejei tudo. Como é que o Senhor não vai fazer? Não, é o contrário. Eu vou rezar, eu até tenho os meus desejos, os meus planos, os meus sonhos, mas eu vou rezar para conformar aquilo que eu quero à vontade de Deus. Então, de repente, eu tô que sonho aqui com a minha vida religiosa, mas Deus quer para mim outra coisa. Então, eu vou rezar para que eu entenda essa outra coisa e para que eu esteja na vontade dele. E por mais bonito que seja essa vida religiosa que você tanto sonha, né? Que você tanto quer, tanto deseja, se não for a vontade de Deus, não é o melhor para a sua vida. E, gente, isso eu tô dando um exemplo muito puro, muito bonito. Tem outras coisas que a gente passa, coisas materiais, coisas que até são lícitas, mas que a gente fica apegado e a gente quer porque quer que Deus seja o nosso servo. A gente não quer servir a Ele, a gente quer que Ele nos sirva. E não é para isso. A gente vai aprender no decorrer dessas moradas, desse castelo interior que está dentro de nós e que nós vamos conhecer, viver através da oração. Né? Vai entendendo tudo isso, vai conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus, conformar aquilo que Deus quer para a minha vida, viver a vontade de Deus. E é só vivendo a vontade dele que a gente vai ser feliz. Então, de repente, né, você agora, deixando claro, você tem a vocação de uma vida consagrada, por que não? Você tem a vocação de se consagrar a alguma comunidade e viver de repente como um leigo, ou como uma família, como casado, como religioso nessa comunidade. E
Tá aparecendo um recado aqui. E você de repente tem essa vocação, mas você não está vivendo, né? E você não vai ser feliz se você não viver a vontade de Deus, entende? Você precisa, na sua oração, entender qual é a boa, santa e agradável vontade de Deus e aplicar e se decidir por ela. Qual é a vocação que o Senhor te chama? De repente tem meninas aqui, né, vocacionadas à vida religiosa. Por que não atender esse chamado de Deus? De repente, Deus tem a vocação a alguns rapazes aqui para viver uma vida religiosa, ser sacerdote. Por que não atender esse chamado de Deus? Entendem? Nós precisamos conhecer a vontade dele, nos conformar a ela, vivê-la, porque assim nós seremos felizes. Para isso, a gente vai gravar de que o reino de Deus, né, quando ele diz, já está no meio de vós. O reino de Deus já está no meio de vós. O que isso quer dizer? Ele se encarnou, o verbo divino se fez carne. Ele veio, viveu, morreu por nós e agora ele nos convida a fazer parte da sua santa igreja, a fazer parte daquilo que ele tem para nós, dessa vida de santidade. E nós precisamos corresponder. O livro, eu acabei de ler a pergunta, tem as obras completas, né, de Santa Teresa d'Ávila e tudo isso vai estar lá, né, mas Livro da Vida seria interessante de ler primeiro, Caminho de Castelo Interior, Caminho de Perfeição. A linguagem não é muito fácil, mas Deus dá a graça e nós podemos entender, né? Vamos lá, gente, continuar? Que a Virgem Maria continue conosco nesse momento final. Eu estava dizendo, né, que é somente vivendo a vontade de Deus que a gente pode ser feliz. Somente fazendo a vontade dele que a gente vai chegar à nossa finalidade, ao fim último do homem, né, que é a felicidade, que é a santidade. Então, o que será que Deus quer falar com você durante esse retiro? Qual o caminho será que ele te aponta, né? Esteja aberto para escutar isso. Porque eu ficava pensando, gente, a gente já viveu tanta coisa com Deus, já caminhou tão longe com ele, não é possível que a gente vai querer nadar e morrer na praia, né? Não é possível. E se a gente já teve coragem de caminhar até aqui com ele, o quanto você caminhou, não importa, mas se você caminhou até aqui, está perseverando, persistindo, por que não viveu tudo com ele? Se tudo que ele quer é muito melhor do que eu posso imaginar, não é isso que São Paulo nos diz na palavra? Aquilo que Deus tem para mim é muito melhor do que ouvido algum ouviu, coração algum desejou. Então, por que não viver o tudo? Vamos ficar, né, abertos nesse tempo de oração, de recolhimento que o Senhor nos chama, a entender qual é a vontade dele e a vivê-la, a dar o nosso sim, seja qual for esse chamado de Deus. Mas algo é certo e claro e explícito, né? A santidade é o seu chamado, é o seu primeiro chamado, é a vocação universal de todos nós. Deus nos chama hoje, quando nos criou, quando nos formou, à santidade. Então, vamos dar o nosso sim para essa vida de santidade. Tá bom, mas com tudo isso, às vezes fica muito assim, abstrato. Eu vejo que as pessoas falam, quando falam de santidade de um modo muito abstrato. Como que eu vou viver tudo isso? Eu vou te dar 7 colunas para sustentar esse seu castelo, essa sua morada, esse quartinho aí que você está morando agora. E você não pode abandonar eles, não. Por mais que agora você
não tem a condição de viver tudo o que eu vou dizer, em algum momento você vai ter essa condição, porque é Deus mesmo quem nos deu todos os meios que eu vou citar. Mas você anota aí, 7 colunas, ou seja, 7 pontos, né, que eu vou citar, que você deve aplicar na sua vida. A primeira coluna é a oração diária, ou seja, todos os dias rezar mesmo. Não, mas que oração que eu vou rezar? Eu vou só falar as minhas palavras, eu não sei rezar. Meu irmão, reza o rosário, né? Eu partilhava ontem com o pessoal, os meus amigos, né, os meus irmãos que fazem parte da Fraternidade Pequenos da Virgem Maria, né, sobre um testemunho de São Domingos, que um homem era exorcizado em praça pública e habitava nele uma legião de demônios. E essa legião de demônios falou claramente de que pelo Santo Rosário muitas almas eram salvas do inferno. Pelo Santo Rosário, pela meditação da vida de Cristo com Maria, muitas almas eram salvas. Muitas almas iam para o céu. Muitos foram santos. Então reze o rosário todos os dias. Além do rosário, né, você tem a Bíblia. Existem métodos, né, o método do Monsenhor Jonas Abib para meditar a palavra, para conhecer a Bíblia. Saiu agora um curso gratuito, gente. Aproveita, o site do Padre Paulo Ricardo está disponibilizando vários cursos que quem não tem condição, né, não precisa de assinar. Falando da vida de oração para principiantes, lançou ontem, então eu não ouvi ainda. Mas são 25 vídeos, se eu não me engano, e são vídeos curtos, todo mundo tem a oportunidade de parar um tempo para ouvir. Curtos mesmo, assim, de 8 minutos, às vezes 5, 6, e você pode fazer isso, né? Então, se aprofunde mesmo, viva essa primeira coluna da oração diária, primeira coluna, oração diária. Confissão é a segunda coluna. De 15 em 15 dias, né? Seria ótimo, porque a gente não confessa só pecado mortal, a gente confessa pecado venial, pecados veniais, né, deliberados que a gente consente. Então seria uma maravilha se você pudesse viver isso, essa confissão quinzenal, mensal pelo menos, assim, mensal talvez já pode demorar demais, mas de 21 em 21 dias. A terceira coluna é da Eucaristia diária. Então, comungar Jesus todos os dias, ter nele a nossa força, viver essa devoção a Jesus Eucarístico, na Santa Missa diária, né? É um esforço, gente, é um esforço. Lembra que eu falei? A ascese. Alguém pode dizer, não tenho tempo, se esforce para viver e aplicar essas colunas, acorda mais cedo, né? Os outros meninos, eu acredito que falaram disso também, sobre acordar mais cedo. Se você não consegue acordar às 5 horas da manhã, sendo assim 1 hora mais cedo, ou 4h30, sei lá, algo assim, dependendo do tempo que você tem que levantar para trabalhar, para estudar, começa de pouquinho. Não sei, o Senhor é quem vai te inspirar, se você já tem que começar com tudo, ou se é de pouquinho, mas vai. Tente, se esforce, peça a graça de Deus, porque quem reza se salva. Quem não reza se condena. Se você não viver isso, você vai viver o quê? O que adianta a gente ver quão bonito é o castelo por fora, mas não entrar nele, né? Então, vamos lá, vou falando com calma, para caso a live travar, todo mundo tem acesso. Primeira coluna, oração diária. Segunda coluna, a confissão frequente. Terceira coluna, Eucaristia diária. Quarta coluna, direção espiritual. Dentro da nossa igreja, inclusive dentro dessa espiritualidade teresiana, a gente acredita de que os leigos podem fazer esse acompanhamento espiritual. Então, dada a falta, às vezes até de disponibilidade dos padres santos, né, que poderiam nos ajudar, às vezes é muito corrida, existem leigos. E nós do Retiro também estamos disponibilizando 5 pessoas para fazer esse atendimento. Enfim,
estou explicando que ele pode acontecer mesmo por leigos, na falta de padres santos, né, padres para nos atender. Conhecendo toda essa realidade, a gente pode sim ter acompanhamento de leigos. E a direção espiritual é importantíssima, gente, importantíssima, porque é uma pessoa de fora e experimentada, né, na vida espiritual, que vai nos apontar: Dona Maria, você está sendo presunçosa, orgulhosa, hein? O seu João, o senhor está pecando aqui, ó. Esse aqui, ó, já vai te levar a pecar contra a castidade. É o seu diretor espiritual que vai te ajudar a montar uma regra de vida. É o seu diretor espiritual que vai te ajudar a trilhar mesmo esse caminho de santidade. A obediência, gente, como Deus se agrada com almas obedientes, né? Então, a essa pessoa que a gente escolhe, elege, vai ter essa autoridade espiritual sobre nós, né? Como Deus se agrada. Para vocês terem uma noção, quando a gente estava falando de mística, né? De Santa Teresa, entrar em êxtase e tudo mais, se isso acontece com uma alma, né? E ela está lá em êxtase, isso causa movimentos corporais, físicos, né? Fora toda a realidade espiritual que ela está vivendo. Você não pode chamar essa pessoa e tirar ela desse êxtase. Mas se o diretor espiritual chegar nela e falar: levanta, para, ela obedece na hora, porque ela vive a obediência. A obediência agrada a Deus. Para confortar o nosso coração, né? Da gente estar sem missa e tudo mais, e às vezes estar revoltado com isso. Muitas vezes, Santo Afonso, eu acho que é esse mesmo, Santo Afonso, ele foi privado de celebrar a Santa Missa, né? Mas por obediência a Deus, ele deixou de fazer isso que trazia tanto consolo para ele e que era um bem, entende? Por obediência. E isso, ele diz, né, agradou muito mais o coração de Deus do que se eu tivesse sido desobediente e tivesse feito a Santa Missa, que, convenhamos, é a Santa Missa, né? Então, de repente, a gente está triste, está angustiado porque não está indo na missa, mas se esse é o tempo que a Divina Providência providenciou para nós, sejamos obedientes, né? E na direção espiritual, a gente vai perceber tudo isso. Nós precisamos de diretores espirituais, todos nós. Então, não perca a oportunidade, né? Não perca a oportunidade, entre nos grupos. O link está na biografia, um link que vai te redirecionar automaticamente. Entre lá, veja quem está disponível, coloque o seu nome nas listas de atendimentos. Não perca a oportunidade, meu irmão, não perca a oportunidade, porque tudo que Deus está te proporcionando nesse retiro online é um grande presente, uma grande graça, né? A quinta coluna, retiro de silêncio, gente. A gente precisa não só passar por encontros, né, mas viver retiros, verdadeiramente retirar-se, né, do mundo, do barulho, dessa correria. Fazer retiro de silêncio pelo menos 2 vezes no ano, né? O que são? 2 finais de semana. Existem locais muito bons que a gente pode indicar para vocês aqui, né, para quem mora perto de nós, em Anápolis também. Mas com certeza, existem santos lugares por todo o Brasil, né? Como as pessoas que estão nos acompanhando estão vendo, que vão poder fazer esse retiro. A sexta, só um detalhe, não é pecado participar de encontros que não sejam de silêncio, tá bom? Mas o que a gente está dizendo é para que você realmente viva um recolhimento, certo? Sexta coluna é o servir. Não se engane, por mais que a gente vá adentrando as moradas e viva, né, uma vida mística, quanto mais a gente vai crescendo nessas moradas, adentrando as moradas, mais a gente serve. No final da vida de Santa Teresa, que ela chegou à 7ª morada, né, ela servia muito, mesmo doente, mesmo já mais velha, ela servia muito. Então a gente precisa servir. Não pode parar em nós tudo que a gente conhece. Serve, meu irmão, serve. Vai atrás da sua paróquia, do seu padre. Se encaixe num grupo de oração, num grupo de jovens. Vá servir na pastoral de rua. Quantos irmãos nesse tempo de pandemia ainda assim foram servir, foram dar comida
para os pobres, dar aquilo que era necessário para eles. Vai ser, eu não sei, pergunta para o seu diretor espiritual que ele também vai saber te encaminhar. Ouve de Deus onde Ele quer que você sirva, mas tenha isso em mente, você precisa servir, você precisa ser um servo de Deus. E a 7ª coluna, né, não é por acaso que é o número 7, é Nossa Senhora. A gente precisa viver a devoção à Nossa Senhora, precisa rezar o rosário, precisa, gente. É Nossa Senhora, como São Domingos dizia nesse testemunho em que ele encontrou com esse homem que estava possesso, né? Os demônios revelaram. É Nossa Senhora que descobre os planos, as artimanhas do demônio. É ela quem cuida de nós. É ela que tem uma forma própria para a santidade, para gerar santos, para moldar santos. É ela que pode nos guardar, que pode nos proteger e realmente nos levar ao seu Filho, nos levar ao céu, nos levar a essa vida de santidade. Se apeguem à Virgem Maria. Por último, pessoal, a nossa vida de cristão, né, e nossa vida, né, descobrindo agora que o reino de Deus está dentro de nós, que existe um castelo interior, né, a gente precisa de estudar. Nós vamos progredir e nós vamos amar e nós vamos viver aquilo que a gente conhece. Tem muito estudo pela frente, muito estudo. Tem muita coisa boa pra gente ler, muitos livros espirituais, verdadeiros livros espirituais, né? Bons, que a gente precisa conhecer, muita coisa que a gente precisa se formar. E é tempo de estudar, tempo de não achar que Deus só tem aquele primeiro amor para nós, aquela pregação mais carismática. É verdade, meus irmãos, Deus nos ama, Deus me ama, Deus te ama. Eu falei no começo que é pelas suas misérias que Deus te ama, que a morte de cruz foi individual. Se existisse só você no mundo, por você Deus morreria. Mas nós não podemos parar nisso. Nós precisamos progredir espiritualmente e para isso estudar, rezar e viver essas 7 colunas, tá bom? Como o tempo já está avançado e nós temos todo um cronograma pela frente, eu vou fazer o seguinte: quem tiver dúvidas, pode, e ainda mais porque perdeu a outra live, eu acho que, não sei se dá pra, talvez se eu parar para olhar eu tenha acesso a todas as dúvidas, né? Eu vou pegar essas dúvidas, posso responder nos grandes grupos. Aqueles que tiverem dúvidas, vocês vão fazer o seguinte: vocês podem procurar os administradores dos grupos fechados do WhatsApp, certo? E eu gostaria que vocês colocassem mesmo, entendendo toda a importância que eu fui mostrando, né, de todo esse convite que Deus tem para vocês, da direção espiritual. Procurem atendimento espiritual antes do retiro acabar. Como que vai funcionar isso se o retiro é online? Da mesma maneira que a gente está fazendo. Existe no WhatsApp chamada de vídeo, existe Skype. Deus, graças a Deus, deu muita inteligência, muita sabedoria para o ser humano criar vários meios, né? Tem muita tecnologia que pode ser usada para o bem. Então nós também vamos fazer isso. Então, disponibilizando essa lista, coloque lá o seu nome na lista de uma pessoa que você teve mais afinidade. Não fiquem sem, não fiquem sem. Tem 300 inscritos mais ou menos no nosso retiro. Acho que é mais, mas ainda que os 300, né, coloquem o nome. Tem muita gente que está vendo as lives somente depois, né, mas ainda que os 300 coloquem o nome, Deus vai dar a graça de providenciar que cada alma seja atendida e direcionada. Deus não nos deixa desamparados. Ele está conosco, Ele nos convida a uma vida santa, a esse santo propósito mesmo, de descobrir o reino dele dentro de nós e vivê-lo, certo? Não fiquem sem. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, estamos aqui para servi-los. Amém? Espero que essa pregação tenha te ajudado a ter sede de santidade, sede do céu, desse lugar perfeito. Feche seus olhos e vamos rezar, pedindo a Nossa Senhora que cele mesmo todo esse momento, tudo aquilo que nós vivemos aqui,
Virgem Maria, nós te pedimos que a Senhora cuide de nós, que a Senhora cuide de cada pessoa que passou por essa live, por essa pregação. Que a Senhora, Mãe, nos ensine o que é verdadeiramente a vida espiritual. Que a Senhora nos apresente mais desse castelo interior, desse reino que está dentro de nós, Mãe. Nós sabemos que foi pelo seu sim que o Verbo se fez carne. Obrigada por ter acolhido a vontade de Deus na sua vida, Mãe, mesmo sendo tão nova. Quanta coisa deve ter passado no seu coração. Nos ajude, Mãezinha, a viver a vontade de Deus. Nos ajude, Mãe, a viver esse tempo de oração, a conformar os nossos desejos, as nossas vontades à vontade de Deus. Mãe, hoje nós queremos entrar nessa forma, nessa escola de santidade. Nós desejamos a verdadeira felicidade, Mãezinha. Nos conduza. Nós somos os pequenos da Virgem Maria. Nós queremos ser cuidados. Nós queremos ser moldados. Porque nós sabemos que o Senhor nos convida à santidade. O Senhor nos convida a anunciar a vida da graça, a ser luz na vida das pessoas. Mas para isso nós precisamos ser moldados em Ti. Nós precisamos de uma experiência com a misericórdia. Nós precisamos descobrir que Deus nos ama, que nele nós podemos confiar, que Ele tem um propósito para as nossas vidas. Nos ajude, Mãe, a progredir espiritualmente. Nos ajude a viver esse plano de salvação que Deus tem para nós, para mim, para cada pessoa que me escuta. Nos ajude a entender que por mais que doa, tanta coisa que a gente passa, tanta coisa que a gente nem entende, se é a vontade de Deus, é exatamente o que nós precisamos viver. Nós acreditamos e confiamos na divina providência. Nós confiamos em Ti, Mãezinha. Nós confiamos de que a Senhora nos conduz ao Teu Filho. Jesus, nós confiamos em Ti. Fica conosco. Nos ajude a viver santamente esse retiro, apesar de todas as condições. Nos atraia à santidade, Senhor. Nos conduza à verdadeira felicidade, ao verdadeiro amor. É isso que eu desejo para a sua vida, meu irmão. Eu te desejo a santidade e que você se descubra cada vez mais em Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquemos guardados em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Entrem nos nossos grupos, confiram a nossa programação. Não percam a oportunidade de um atendimento espiritual. Vivam o melhor de Deus. Nós estamos anunciando a vocês a vida da graça. Não percam a oportunidade de bem vivê-la. Amém? Deus nos ama, tem o melhor para nós. Deus abençoe você.